Canal Ferro Comunicação. A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Olá pessoal, estamos começando mais um programa A Resenha e o nosso convidado de hoje tem mais de 300 jogos com a camisa do Figueirense e 3 gols marcados. Parece pouco, mas tratando de um goleiro é muito. O convidado de hoje é o Wilson. Wilson, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, fico feliz de participar. Espero que seja um bom papo aqui para vocês. O Wilson, que foi revelado pelas categorias de base do Flamengo e desembarcou em Florianópolis em 2007, onde foi vice-campeão da Copa do Brasil. Wilson, como é que foi a tua chegada aqui em Florianópolis? Eu cheguei em 2007, vindo emprestado do Flamengo, onde surgiu a oportunidade do empréstimo e eu pedi para o Flamengo para me liberar. Na época eles não queriam me liberar, estava em pré-temporada, mas eu achava que seria uma boa oportunidade para mim, que eu ia ter um pouco mais de possibilidade de jogar, porque na época o Flamengo tinha acabado de contratar o Bruno, então era um goleiro que ia para jogar. E o Ney Franco, na época o treinador, junto com o Isaías Tinoco, entenderam meu pedido, minha vontade e aceitaram me liberar aqui para o Figueirense. Infelizmente já no primeiro ano a gente fez um grande ano, como você falou, a gente conseguiu esse vice-campeonato da Copa do Brasil. Eu acabei renovando meu empréstimo para 2008 e no final de 2008 eu rescindi no Flamengo e acabei assinando em definitivo com o Figueirense. A tua estreia ela foi marcante, né? Foi num clássico. Quem roubou a cena foi o Ramon, que fez 3 gols naquele dia. Mas como é que foi aquela tua estreia? Estrear num clássico, um clássico local, que aquele é muito guerreado, como se dizem na gíria aqui em Santa Catarina. É verdade, uma estreia marcante, em um clássico. Assim que eu cheguei aqui eu tive uma pequena lesão na coxa e fiquei um tempo em tratamento. E na semana que eu me recuperei foi logo na semana do clássico. E eu acabei sendo escalado. Felizmente a gente conseguiu uma estreia com uma vitória importante, mais marcante ainda por se tratar de um clássico. E aí, a partir daí começou minha trajetória aqui no Figueirense. E eu me lembro que essa campanha da Copa do Brasil do vice-campeonato, a estreia foi contra o Madureira no Rio. E você pegou 2 pênaltis. Ali foi arrancada quem sabe, para esse vice-campeonato? Foi um jogo difícil, um jogo contra o Madureira, que na época tinha uma boa equipe, estava nas finais do Campeonato Carioca. Um jogo em Bangu à tarde, um calor imenso. E eu acabei fazendo essas 2 defesas no pênalti. Foi até o Maicon, que jogamos juntos aqui depois. Eu peguei o primeiro, o juiz mandou voltar e peguei o segundo. E conseguimos uma vitória importante lá que nos deu a vantagem para o jogo da volta, que a gente acabou conseguindo classificação nessa fase e começou a nossa arrancada aí rumo à final da Copa do Brasil. E como é que foi essa Copa do Brasil com o saudoso Mário Sérgio, que perdeu a vida nesse acidente aéreo? Como é que foi essa Copa do Brasil para você e para aquela equipe que tinha feito uma boa campanha em 2006 no Campeonato Brasileiro e aí veio essa Copa do Brasil com um time completamente reformulado? Foi muito marcante, um momento maravilhoso que a gente viveu. Marcante não só para nós jogadores, para o torcedor, para a história do clube. Infelizmente o título não veio. A gente sabe que tinha tudo para conquistar, mas valeu a grande campanha que nós fizemos, todo aquele momento maravilhoso que a gente viveu, que a gente fez o torcedor do Figueirense viver. E espero que em um futuro aí próximo o torcedor do Figueirense volte a ter alegrias como aquela que eles tiveram na Copa do Brasil. Aí veio 2008, uma outra reformulação no elenco. Alexandre Galo como treinador, que pegou o time no final de 2007, e o título estadual, um time novo. Como é que foi essa campanha, o teu primeiro título com a camisa do Figueirense? Foi uma boa campanha, como você falou, um time novo. Praticamente todo final de ano se tinha uma reformulação nas equipes, E é sempre difícil, é sempre complicado, mas a gente começou bem o ano, começou com esse título estadual, primeiro título no Figueirense, então marcante. Primeira vez que o Figueirense tinha conquistado um título jogando como visitante.
Então foi maravilhoso. Um pouco tempo de clube já consegui o título, uma grande final contra o Criciúma, que com certeza vai ficar na minha memória. O programa Resenha faz a sua primeira parada e no próximo bloco a gente conversa sobre o segundo semestre de 2008, que foi o primeiro rebaixamento. A gente volta já já. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. O programa Resenha está de volta com o nosso convidado, o grande Wilson. Wilson, aí campeão estadual em 2008 e aí veio o Campeonato Brasileiro, várias trocas de treinadores e o rebaixamento, goleada pro Grêmio e tudo mais. O que aconteceu naquele ano na Série A? É difícil a gente assim, apontar um motivo, né, para um rebaixamento. É uma série de fatores, é um campeonato longo, difícil, onde tem que se ter um grupo homogêneo com jogadores de qualidade para suprir as ausências durante o campeonato, por lesão, por cartão. E durante o campeonato a gente foi contando muita dificuldade. O brasileiro é muito difícil e acabou culminando, mesmo na reta final a gente precisando lá, nos 3 últimos jogos, precisando da vitória. A gente acabou conseguindo, mas no último jogo lá o Náutico acabou empatando com o Santos na Vila Belmiro e a gente acabou sendo rebaixado por causa do saldo de gols. Então foi muito triste, lamentamos muito, apesar daquela reação na reta final, mas já era tarde e infelizmente a gente acabou caindo naquele ano. Nesse campeonato tem um fato que eu acho que eu não vi até agora na Série A, nem na Série A, nem na Série B. Que foram os 6 segundos que foram marcados contra você no jogo contra o Grêmio. E aí eram 2 pontos a mais que de repente livrariam o Figueirense. Como é que tu viu aquele lance em particular? Porque eu não lembro de ter visto isso no futebol brasileiro até hoje. Até hoje ninguém entende por que o juiz marcou. A gente sabe que às vezes o juiz acaba se levando por pressão do torcedor, ver o peso da camisa, e acabou, foi um lance normal, eu fiz a defesa, o goleiro quando faz a defesa acaba ficando um pouco no chão, dando aquela respirada pela dificuldade do lance, e levantei normal, saí correndo para frente da área e chutei. Quando ele marcou, não entendi, ninguém entendeu, e no lance acabou saindo depois o gol do Grêmio. A gente lamentou muito, reclamou bastante, mas não adianta, infelizmente ele marcou. A gente tem que acatar a decisão do juiz, né? Aí veio o rebaixamento, o time novamente reformulado para 2009, bateu na trave e uma base desse time ficou para 2010. Como é que foi o acesso em 2010? Mais um momento bom, né? Feliz que a gente viveu no clube depois de toda a dificuldade da queda. Tínhamos um time de muita qualidade, jogadores, tanto que jogadores depois todos, na sua maioria acabou indo para outras grandes equipes. E a gente ficou feliz, a gente conseguiu acesso com 2 ou 3 rodadas de antecedência. Infelizmente a gente não conseguiu o título, poderíamos ter conquistado, mas o Curitiba acabou ficando com o título, tinha também uma grande equipe. Mas foi um momento marcante, a nossa volta de Curitiba, que a gente no caminho ficou sabendo o resultado, que acabou nos garantindo na Série A. A gente já comemorou bastante na estrada, no ônibus, e chegamos aqui e fizemos uma grande festa com a nossa torcida. Aí veio 2011, Wilson, depois desse acesso, que bateu na trave o título, aí uma campanha inesquecível, o Figueirense até o jogo contra o Flamengo, que o Aloysio perdeu o pênalti, brigava pelo título. Eu estava conversando com o Fernandes esses dias e o Fernandes falou, faltou tão pouco, uma equipe que foi montada a dedo, né, pelo Márcio Goiano, depois o Jorginho veio, deu seu toque pessoal, faltou pouco para aquele time, surpreendeu o Brasil. Eu lembro até que o Neto no seu blog colocou, se um time merece ser campeão é o Figueirense. É verdade, né? Uma campanha espetacular que nós fizemos, como você falou, a 3 rodadas do fim nós tínhamos chances de título junto com o Corinthians e Fluminense.
Seria marcante, né? Até hoje eu, por exemplo, quando estou nos outros clubes, que a gente conversa antes do campeonato, aí eu sempre falo, sempre cito essa campanha, que é possível, que se a gente acreditar, se a gente fizer um trabalho sério, é possível, por que não a gente ser campeão? A gente passou tão perto nesse ano, fizemos a grande campanha, fomos sensação no Campeonato Brasileiro naquele ano. Foram 13 jogos sem perder, né? Uma sequência impressionante, sem derrota. Então, a gente mostra que com planejamento, com uma boa formação de um grupo, é possível sim se chegar longe no Campeonato Brasileiro. O programa Resenha faz mais uma parada e no próximo bloco a gente vai falar de 2012, o vice-campeonato catarinense e a saída do Wilson do clube, que não foi nada agradável. A gente volta já já. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. Estamos de volta com o programa Resenha com o Wilson, goleirinho mais ou menos, assim, sabe? Pra quem não viu ainda, confere aí. Wilson, aí depois dessa grande campanha em 2011, tinha uma expectativa muito grande para 2012 do Figueirense. Fez um estadual brilhante, ganhou o primeiro turno, o segundo com os pés nas costas, e aí veio a grande final contra o seu maior rival, Avaí. Foi ali que desandou o ano de 2012, a perda do título estadual? Acredito que tem grande parcela nesse fim ruim desse ano. A gente fez, como você falou, uma grande campanha no Campeonato Catarinense e o regulamento foi concordado por todos, né, no início do ano, então o clube não tinha por que reclamar depois se aceitou. Então a gente acabou tendo que fazer a final. Infelizmente a gente perdeu um título para o maior rival. A gente sabe que perder um clássico, perder para o maior rival sempre mexe, e ainda mais perder o título da maneira que foi. Então, o que aconteceu naquela final, Wilson? O time chegou bem e de repente perde 3-0 para o seu maior rival num clássico que não é normal. É clássico, é um jogo onde se iguala tudo. O que a gente mais vê em clássico, a equipe que está melhor, a maioria das vezes não vence. É um jogo diferente. A atenção, a entrega conta muito o tempo todo e no primeiro jogo fora de casa eles conseguiram fazer esse resultado. Então, um resultado elástico que é difícil de se reverter e a gente acabou desperdiçando a chance de conquistar o título por ter perdido essa primeira partida por um placar que, ainda mais em um clássico, difícil de se reverter. E o que houve no Brasileiro? O Figueirense até começou razoavelmente bem, veio o Louco Abreu, que foi uma grande contratação, invadiram o aeroporto e tudo mais, e o time não engrenou. Até teve uma boa reação com o Márcio Goiano, mas o time não conseguiu fazer uma boa campanha e aí veio o rebaixamento. O que aconteceu naquele Brasileiro? Como eu já falei anteriormente, esse ano o clube passou por um momento muito conturbado, político, e que acabou dificultando muitas coisas. A gente via as notícias do Figueirense e não se falava de futebol, era só briga interna, problema político, e acaba refletindo no futebol, refletindo dentro de campo. Como eu falo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato dificílimo de se disputar, onde quando se está tudo bem já é difícil. Imagine a gente tendo a dificuldade de enfrentar os adversários e dentro do clube também as coisas não correndo da maneira que tem que ser. Então se dificultou muito o nosso ano, o nosso Campeonato Brasileiro, que acabou acontecendo mais esse rebaixamento aí em 2012. E aí vem esse lado político e a saída do Wilson, do Fernandes, Túlio e tantos outros. Mas os ídolos, porque você e o Fernandes eram ídolos já da torcida, são ídolos até hoje, vão ser ídolos para sempre. Como é que foi essa tua saída do Figueirense? Uma saída conturbada, né, onde pegou muitos de surpresa, a mim também. Infelizmente não foi a maneira que eu queria.
E na minha despedida, dei uma coletiva, ainda falei que o clube tinha o direito de não querer mais que eu ficasse. Eu tinha mais 2 anos de contrato ainda, mas que o presidente me chamasse para conversar, para fazermos um acordo, para ver a melhor maneira de eu sair do clube sem problema nenhum, e isso não aconteceu. Não me procuraram para conversar, apenas me afastaram para treinar separado, e acabou acontecendo o que aconteceu, eu tendo que sair do clube como não queria, que foi através de uma ação na justiça. Você condiciona a tua saída do Figueirense ao presidente atual hoje do Figueirense, o Wilfredo Biring, o Marco Moura Teixeira, ou o departamento de futebol? Até foi falado na época, o Adilson Batista não queria o Wilson, não queria o Fernandes. O que tu falou desse momento conturbado político do Figueirense, mas tu atribui essa tua saída a essa gestão que está tocando o Figueirense até hoje? Tem que ser atribuído a eles que comandam, e na época comandavam o clube. Não sei quem foi o principal motivo, qual foi o principal motivo, quem realmente quis a minha saída, mas para ter sido decidido isso, o departamento de futebol, a presidência, a comissão técnica tem que entrar em um acordo, então foi decidido por todos. Então não sei, não tenho como direcionar uma pessoa específica, isso não existe. Eles entram em acordo e tomaram a decisão da minha saída, e como eu falei, foi dessa maneira como eu não queria. Aí o Wilson saiu daqui, Vitória, Curitiba, ídolo no Vitória, ídolo no Curitiba, grandes atuações. Essa carreira do Wilson vai até quando? Vai até onde? Eu sei que ele hoje tem um complexo aqui, a WF. O Wilson chega até onde? Seleção? Tem esse sonho ainda? Difícil, né? A gente já vê grandes goleiros aí, mais jovens, cada dia surgindo grandes goleiros. Aí meu pensamento é sempre fazer o meu melhor no clube que eu estou defendendo. Hoje eu estou muito feliz no Curitiba. Como você falou, também tive uma grande passagem pelo Vitória, onde também todos gostavam muito de mim. Saí de lá por uma questão minha, pessoal. Eles não queriam me liberar, mas também me entenderam. E eu acabei indo para o Curitiba. Estou muito feliz lá. Todos gostam muito do meu trabalho também. Já tem mais um ano de clube, sempre procurando fazer o meu melhor, e o que tiver que aparecer aí de bom vai aparecer naturalmente, e eu vou levando. Enquanto eu estiver aguentando, vou estar trabalhando forte, firme, me cuido bastante para estar sempre bem, e fico feliz de estar mantendo essa sequência aí também lá no Curitiba. Você falou em Curitiba, aqui em Florianópolis se fala muito, se sondou muito o Wilson vindo para o Avaí. Existe essa possibilidade, Wilson? É difícil, como eu falei, eu tenho contrato no Curitiba ainda, já estão começando uma conversa para renovar o meu contrato. A sondagem sempre tem, felizmente a gente vem por um bom momento, e as sondagens acontecem, não só essa, como de outros clubes também. Mas a minha saída hoje do Curitiba é muito difícil, como eu falei, estou muito bem lá, e já estou próximo também de renovar o meu contrato. O programa Resenha vai chegando ao seu final e o Wilson não vai deixar de participar da nossa sabatina. Wilson, grandes campanhas: 2007 Copa do Brasil, 2008 Campeonato Catarinense, 2010 a Série B e 2011. Qual o melhor time que o Wilson jogou no Figueirense? Acho que o melhor time que foi de 2011, né? A gente fez aquela campanha no Campeonato Brasileiro. Ali tinham grandes jogadores. Hoje estão, como eu falei, em grandes clubes no Brasil aí também. Acho que a equipe, o time, aquele foi o melhor que eu joguei. O Fernandes para você? O Fernandes não tem nem o que comentar, né? Acho que um grande amigo que eu fiz aqui. Hoje a gente tem nosso projeto aqui, estamos sempre juntos, sempre nos falando. Um cara sensacional, um caráter que dispensa comentários. Não é à toa que ele é querido aí por todos. Ele é uma pessoa sensacional, e merece tudo de bom na sua vida, todo esse reconhecimento que ele tem dos torcedores do Figueirense por tudo que ele fez dentro do clube. O Figueirense na vida do Wilson? O Figueirense foi o clube que me revelou para o futebol brasileiro, que
que me abriu as portas, que confiou no meu trabalho. Hoje, onde eu estou, graças ao Figueirense. Ele que me projetou para o cenário nacional, então eu sou eternamente grato ao Figueirense e à torcida também, que sempre me incentivou, sempre me apoiou bastante. Deixa eu te falar, torcida do Figueirense. Eu tenho dois amigos aqui, meus particulares, o Anderson e o Rafael da Chopigueira. Eles têm você como um ídolo, junto com o Fernandes. E tem um presente para te dar aqui, né? São dois caras espetaculares, tem você como um dos maiores ídolos deles. Esse é a Chopigueira, Anderson, Rafael. Obrigado, hein? Valeu, obrigado. O que significa o Wilson para vocês? Ao lado do Fernandes é o ídolo maior, né? Ele a gente não teve o prazer ainda de conhecer, estamos conhecendo hoje, mas ele, Albenei e Fernandes são caras sensacionais e os maiores até hoje, né? Anderson, o maior goleiro que tu já viste no Figueirense? Que eu vi jogar no Figueira, sim. Meu ídolo, ele, Fernandes. Albenei eu não tive o prazer de ver jogar, mas vendo jogar os dois, sem dúvida. Dois ídolos. Wilson, com esse carinho todo, existe uma possibilidade de voltar a encerrar a carreira aqui no Figueirense? Primeiro agradecer, né, o presente, o carinho. E sempre existe, né? A gente nunca pode dizer que não vai acontecer. A gente sabe que no momento é difícil, né? Mas quem sabe um dia não possa voltar, não possa ou encerrar a carreira ou fazer uma despedida que não foi feita. A gente não pode descartar nada, né, na nossa vida. Mas seria um grande prazer, mas no momento é complicado, como por tudo que eu já falei aqui. E esse complicado, o Wilfredo Brillinger na tua vida? Na minha vida ele nunca foi meu amigo. A gente teve um contato profissional até um certo momento muito bom. Mas depois tomou as decisões dele, eu segui minha carreira e vida que segue. Cada um segue o seu lado profissional. Ele é um grande empresário também, um grande profissional, vencedor na sua vida. E eu sigo a minha vida também, correndo atrás do pão da minha filha, da minha família, sem problema nenhum. Esse foi o Wilson, em mais uma resenha, franco, sempre, ídolo, um dos maiores goleiros da história do Figueirense. Valeu, Wilson, muito obrigado. Valeu, obrigado aí pelo convite. A resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Canal Ferro Comunicação.